querido professor. Olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, aonde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim e mais uma vez para mim é uma honra poder estar falando com vocês diretamente dos estúdios da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. Como eu já disse, é uma honra para mim, toda a equipe da nossa ADC TV, a diretoria de nossa igreja, representada na pessoa do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Weiler, podermos estar contribuindo com vocês no reino de Deus. Nesse trimestre estamos estudando sobre famílias, na pena do pastor Elienay Cabral. Então, as lições de adultos desse segundo trimestre do ano de 2023 tem como tema geral da lição relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. A lição muito bem encadernada com assuntos extraordinários, lições poderosas que edificam a nossa vida em cada domingo de manhã. E nesse domingo próximo, dia 14 de maio desse ano de 2023, vamos estar estudando a lição de número 7, e o tema já está aqui na tela para você, o relacionamento entre nora e sogra. Nós vamos ter aqui a leitura bíblica no livro de Ruth, no capítulo 1, dos versos 1 até o 5, depois o verso 8 e depois dos versos 12 a 14. E nós temos como o nosso texto de ouro para este próximo domingo, o texto que se encontra em Ruth 1:16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que tu pousares à noite, ali passarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1:16, como visto aqui na tela. E a verdade prática, aquilo que nós levamos para a nossa vida desta lição, nos diz que a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como de genro e sogro. Então, chegamos na introdução e vamos para o nosso primeiro tópico da lição do próximo domingo. A crise econômica na terra da Judeia. E a síntese desse nosso primeiro tópico da lição nos diz que a crise econômica na Judeia e as fatalidades no seio familiar de Noemi e Ruth tornaram a aliança entre elas ainda mais forte. E aí chegamos no nosso primeiro subtópico do tópico 1 da lição de hoje. A escassez que provocou fome na casa de pão. Ruth 1:1. Nós sabemos que a palavra Belém, que dá nome à cidade, de onde é oriunda a família de Elimeleque e Noemi, Malom e Quilion, o nome desta cidade, traduzido para o português, quer dizer casa de pão ou a casa do pão. Então, na casa do pão, por um momento, há uma escassez da providência do mesmo para a cidade. E neste momento, a família de Elimeleque, sob a sua liderança, ela se desestabiliza das promessas de Deus e ela toma uma decisão temerária. O que é uma decisão temerária ou o termo temerário? É aquela decisão ou é aquela opinião que é tomada de sobressalto, no improviso e não leva em conta bases sólidas, éticas, morais, espirituais, científicas, doutrinárias e etc. Ou seja, são decisões precipitadas que geralmente nos levam a um sofrimento, a uma catástrofe, a um desastre. Então, a decisão temerária por parte de Elimeleque faz com que a sua família deixe de, por um momento, esperar nas promessas de Deus e aí, então, eles vão se estribar, se prostrar no pragmatismo humano, na lógica
humana, nas ciências humanas, e aí então eles vão decidir a mudança de Belém para Moabe de uma forma racional. Eles olharam a situação, fizeram cálculos imediatos, esqueceram-se da providência e da provisão divina e aí então seguiram no curso dos seus corações e a tragédia de fato se abateu porque, como eu já disse, tomaram decisões ou uma decisão temerária. Então, o alimento básico, o pão das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso. É aqui que mora a sabedoria daquele que vive por fé. Ele é acostumado a não se alimentar do pão. Ou eu poderia até fazer aqui uma conjecturação, viver sempre de milagres, do extraordinário. Você não pode ficar acostumado com o milagre ou com o extraordinário, mas você precisa conhecer a fonte desse milagre. Então, quando você percebe que por um momento falta o pão, falta o milagre, como eu acabei de fazer essa comparação aqui, o extraordinário, o Deus do milagre e do extraordinário, ele não muda. E por ser um agente moral, por ser uma pessoa, e por ter soberania, e por ter vontade, aquela palavra que o apóstolo Paulo ele usa muito pelo beneplácito de si mesmo, esse Deus ele decide em algum momento fazer com que o pão não seja tão farto naquela terra. E isso provoca então esse desequilíbrio da fé dessa família. Então eles esperavam nos milagres, na provisão, eles sempre se fortaleceram pelo pão e esqueceram que a força do pão era o Deus daquele pão, o Deus daquele milagre. Então, a cidade de Belém, onde Noemi, que no hebraico significa amável, saiu com o seu marido Elimeleque. E o nome Elimeleque no hebraico quer dizer o meu Deus é rei. Aqui, pelos nomes desses dois personagens, a gente pode traçar um perfil de todo o enredo dessa história. Então, Elimeleque, no hebraico, meu Deus é rei, não faz jus ao seu nome. Ele toma decisões próprias, arbitrárias e temerárias, e ele não procura saber o que o seu rei, que também é o seu Deus, estava achando daquela situação. Muitos crentes, muitos cristãos tomam decisões assim, baseados na sua lógica ou na lógica humana e se esquecem de, pela fé, consultarem a Deus acerca do momento em que estão vivendo. Por sua vez, Noemi, a amável, ela se submete à autoridade de seu marido, ela é uma judia, vive em um momento da história onde a cultura das famílias é patriarcal. O livro de Ruth, ele é um adendo do livro dos Juízes, portanto, o período dos Juízes é aquele período que antecede as monarquias de Israel e que sucedem o êxodo do Egito. Então, nesse momento, que alguns dizem 500 anos, outros dizem 400 anos, Israel ele está confederado em clãs, em tribos, em patriarcados. A mulher, então, ela cumpre o seu papel e ela amavelmente obedece, acompanha o seu marido, mas vai sofrer as consequências dessa decisão temerária também. A questão é que o livro de Ruth vai mostrar que no final a justiça de Deus ela veio sobre a vida não daquele que dizia que Deus era seu rei, mas não confiava no rei e no Deus de Israel, mas naquela que sempre se colocou humildemente, se submetendo à autoridade de Deus, do seu marido, da sua família, da sua sociedade. Sofreu de sequidão, escassez. Belém significa casa do pão, como nós já falamos. Na Bíblia, às vezes, a fome é o modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele, como está claro lá no livro de Levíticos, capítulo 26, nos versos 18, 19 e 20. A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. Os antigos sabem que existiam pais que tinham o hábito de, em determinadas situações, quando um filho praticava alguma coisa que desagradava ao pai, o pai, então, para resumir o tempo e não postergar aquela situação, quando o fato aconteceu por um filho e
os outros não sabiam provar a sua inocência, todos apanhavam juntos. É mais ou menos isso que o nosso autor está querendo dizer hoje aqui. Então, a insensatez de Elimeleque faz com que seus filhos e sua esposa e depois suas noras sofram as consequências da sua atitude. Subtópico 1 ainda, a crise de uma família. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi, os filhos Malom e Quilion, que no hebraico um significa doente, Malom, e Quilion, desesperado, enquanto estavam na Judéia. A crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho das terras planas de Moabe. E a palavra Moabe no hebraico, família de um pai. A questão é que essa família de um pai, ela é oriunda do incesto de Ló com uma de suas filhas. Ele tinha 2 filhas, as 2 tiveram filhos com ele e uma teve um filho e pôs por nome Moabe. Então, a descendência de Moabe é uma descendência oriunda de uma tragédia familiar. Saindo de Sodoma e Gomorra, a esposa de Ló se torna uma estátua de sal por olhar para trás, ele fica sem a esposa, só tem 2 filhas, e na cultura antiga e rudimentar de Israel e desse eixo semítico ali do Médio Oriente, a primogenitura é do primeiro filho homem que nasce na família. Então o primogênito é o primeiro homem. Ló não tem filho homem. E aí então sua esposa morre. Ele vai ficar sem a descendência. E as filhas tomam essa decisão precipitada e também temerária. Então, a gente vai traçando o contexto dessa história e a gente pode então fazer essas conjecturações ou essas aplicações. O contexto está falando de alguém que tem Deus por seu rei, mas não confia nesse rei, de uma mulher que é amável e ela mesmo sabendo da precipitação do seu marido, ela obedece, então ela está dentro da norma, seu marido não. Seus filhos, por sua vez, demonstram um caráter volúvel, doente e desesperado, é uma tragédia, como um pai irresponsável, ele vai refletir sobre a vida de seus filhos, um estado emocional deletério. Então, os seus filhos não veem no seu pai aquele ideal, aquele protótipo do homem perfeito, justo que Deus tanto exigia na lei de Israel. Então, pais fracos geram filhos doentes e desesperados. Essa é a lógica do contexto dessa saga, dessa história. Então, enquanto estavam na Judéia, a crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão. A decisão foi de Elimeleque. O contexto exigiu uma decisão. E muitas vezes nós, no seio da nossa família, teremos que tomar decisões em meio à crise. Que o Senhor nos abençoe para que nós venhamos a tomar a decisão segundo o ideal divino revelado nas Escrituras Sagradas. Então, em vez de ele ficar parado, ele tomou o caminho das terras planas de Moabe, como a gente já leu. Então, ele poderia tomar outra decisão, ficar na sua terra. E o conselho que nós damos aqui para você, nessa lição, olhando o final das decisões de Elimeleque e todo o resultado das suas decisões, é que um cristão verdadeiro, ele não move-se, ele não dá um passo sem a aprovação divina, sem o start do próprio Jeová. Pode ir que eu estou contigo, como ele fez com Abraão. Sai da tua terra e vai para uma terra onde eu te enviar. O Senhor esteve o tempo todo com Abraão, tanto que ele prospera e tudo que ele faz vai dando certo. Ainda sobre a crise na família, em Moabe, a família encontrou a morte, o luto, a viuvez, que envolveram a vida dessa família quando Elimeleque faleceu e Noemi ficou viúva com os seus 2 filhos. O casamento de seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe a esperança de volta ao coração de Noemi, mas de repente os 2 filhos falecem, deixando todas elas agora viúvas. Agora eram 3. No contexto da época, teriam enormes dificuldades de sobrevivência. Então,
Nos nossos slides ali, eu errei, não coloquei subtópico 2 e chegamos no fim desse primeiro tópico, mas aí eu trouxe subsídios aqui para você aplicar na sua aula do próximo domingo. Um detalhe para você explorar na sua aula nesse primeiro tópico. O Senhor, ele é soberano. Então, como o nome de Elimelec diz, o Senhor, o meu Deus é rei. Todos os reis têm o atributo da soberania sobre suas posses, sobre o seu reino. Ele é o Senhor e é Ele quem dita as leis, é Ele quem, então, dita as normas. Então, o Senhor é soberano e tem o controle da provisão e da providência. A provisão é o que eu preciso. A providência é a hora em que o que eu preciso, de fato, chega na minha vida. Como o Senhor é a fonte do pão de Belém, Ele pode fazer cessar ou dá-lo em abundância. Então, o pão é a provisão. O dar o pão é a providência. O Senhor é poderoso para nos dar aquilo que precisamos na hora em que Ele assim desejar. E o cristão que vive pela fé deve compreender esse equilíbrio da provisão e da providência. O nosso Deus nunca deixa de ser provedor, o nosso Deus nunca deixa de ter a provisão. A providência é uma decisão do seu beneplácito, do seu eterno querer e da sua soberania, quando nós o comparamos como rei. 2. Humanamente falando, a comparação entre Belém e Moabe sempre induzirá ao erro. Por quê? Porque as terras de Moabe têm os seus campos planos, verdejantes, elas beiram o Jordão, são irrigadas e elas são aparentemente mais férteis. O problema é que Belém, além de ser uma região periférica a Jerusalém, ela é o interior da cidade do grande rei, ela então ainda está sobre montanhas, é uma terra um pouco pedregosa, arenosa, aparentemente ela é incomparavelmente, ela é na comparação inferior a Moabe. Então, quando nós olhamos com olhos naturais o reino de Deus, por exemplo, nós vamos perceber que essa arenosidade, essas pedras, esse relevo, toda essa dificuldade, eu poderia comparar com esta vida de santidade, de reclusão do mundo, né, de afastamento da modernidade do mundo, jejum, oração, prática de santidade, uma rotina de serviços, uma rotina litúrgica na casa de Deus. Né? Hoje em dia se prega muito com o fenômeno da internet, o desigrejamento. E aí quando nós vamos falar da palavra adoração, a gente vai perceber que não há uma palavra específica para adoração no texto sagrado, mas há um conjunto de atitudes que sempre reportarão ao serviço do culto, em comunidade, com a igreja, com as tribos de Israel, em torno do tabernáculo, depois do templo, e agora na igreja somos a própria casa de Deus. Então esse zelo, esse trabalho, o fazer o culto é a verdadeira liturgia, o trabalho do sagrado, ou seja, a verdadeira adoração. Não existe adoração na informalidade, na impessoalidade, na individualidade. Isto não existe, não é princípio do reino de Deus. Nós somos, como seres humanos, criados para o agregamento. Tanto que o Senhor nos fez homem e mulher para que nós nos completássemos. E depois Ele nos enche de filhos e depois as famílias se unem a famílias para povoar a terra. Então, que Deus nos dê graça para que nós então sejamos crentes no ideal divino, de estarmos juntos, de estarmos unidos. E esta união se dá em Belém, no ambiente do sagrado. Aquele ambiente que, olhando para as tecnologias do mundo, né, para toda essa emoção do mundo, para toda essa histeria do mundo, para toda essa tecnologia do mundo, aparentemente o mundo é mais aprazível, é mais agradável, né? Ele tem mais belezas aos olhos, aos sentidos. Mas quando eu vou analisar Belém pelos olhos da fé, eu vou perceber que em Belém há muitos milagres, há muita provisão, há muita providência, há muito agir de Deus ali.
3, o pão de Belém produz vida. Os campos verdejantes de Moabe levam à morte e à solidão. É isso que acontece no mundo que eu acabei de comparar aqui, Moabe e Belém. Aparentemente, tudo é muito melhor, mas o final das relações sempre leva o homem às ressacas, à solidão, ao desespero, à depressão, ao suicídio. Lá em Belém, a satisfação por estar vivendo da provisão divina é algo que o mundo não pode nos oferecer. É a diferença entre paz e alegria. E 4, em Moabe, o pão sempre volta. Histórias continuam, perdão é praticado e reis nascem ali. Então, em Moabe, o pão sempre volta, porque Deus é soberano, Ele nunca tem falta da provisão, a providência sempre chega. Histórias continuam, como no caso de Boaz, que está lá na genealogia de Jesus. Ele precisa casar para que haja descendência e Jesus um dia nasça. E aí há perdão praticado ali, como no caso de Raabe, aquela meretriz, e agora a moabita Ruth, que encontra no povo de Deus a satisfação para a sua alma e o perdão divino. Ou seja, a igreja ela não é inclusivista nessa visão progressista da atualidade, aonde todos são empurrados a participar do culto. Não, senhores. Ruth era estrangeira, ouviu a palavra, se converte, ama o Deus de Israel e se agrega ao povo de Israel, renunciando à sua vida moabita, diferentemente desta inclusão pretendida nos dias atuais. Então, todas as pessoas, independente da sua ascendência étnica e do seu histórico passado de perversão, de pecados e iniquidades, elas, ao arrependerem-se, são bem recebidas em Belém, a casa de Deus ou as nossas igrejas. E reis nascem ali. E o exemplo claro é o rei Davi e depois Jesus de Nazaré. Ou seja, Belém é terra de milagres materiais e é terra de grandes e portentosos milagres na esfera ética, moral, espiritual. E ali o Senhor vai produzindo, além de pão, histórias belíssimas e riquíssimas na vida dos belemitas. Então chegamos no segundo tópico da nossa lição, e este tem por título Superando as Crises Existenciais. A lealdade entre Noemi e Ruth, ela vai ser evidenciada como, na decisão de ambas, uma indo e outra ficando, a fim de superarem juntas em Deus todas as dificuldades. Então essa é a síntese do tópico 2 da nossa lição de hoje. Então, no primeiro subtópico, Noemi decide voltar à terra. Viúva com suas 2 noras moabitas, agora Elimeleque está morto, Malom e Quilion também estão mortos, Orfa e Ruth também viúvas. Noemi resolve voltar à terra, na Judeia, depois de 10 anos longe. Uma década onde Noemi está habitando em uma terra que não é a sua terra natal, mas ela se procede fielmente ao Senhor como se estivesse lá. O contexto ele está todo desenhado para a perdição de toda a família, mas a amável Noemi não deixa de servir ao Senhor, mesmo longe da terra do Senhor, e lá ela é fiel e os frutos da sua fidelidade começam a aparecer, não só porque se ouviu dizer que na terra de Belém o Senhor tornou a dar pão ao seu povo, mas porque ela sempre se alimentou do pão vivo que desce do céu, a fé dos salvos que já se manifestava em graça no coração amável dessa mulher. Resolveu liberar então as suas 2 noras para que voltassem às suas famílias de origem em Moabe. Provavelmente, Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados e não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias. Se é assim como o pastor Elienay Cabral, ele está aqui supondo nesse ponto da sua lição, Noemi, mesmo amável, mesmo vivendo por fé, ela ainda preserva esses resquícios de uma fé natural. Ela olha para a divindade e ela de alguma forma pensa estar sendo castigada. E essa resiliência de Noemi para com o Deus de Israel, mesmo no castigo imaginado por ela, revela um caráter extraordinário e não religioso.
ela não acusa o seu Deus, ela não pratica infâmia contra o Deus de Israel e ela não comete impropérios contra esse Deus. Ela continua sendo fiel ao Deus de Israel e os impactos disso a gente já vai ver e sentir na nossa lição. Então, Noemi, ela decide voltar à terra, ainda continuando. Na decisão de Ruth, nascia uma amizade profunda entre nora e sogra. E é aqui que a lição começa a tomar corpo e o tema da lição fazer sentido. Entre duas mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento, algo que no cristianismo atual, principalmente o evangélico, com essa confissão positiva, com a teologia da prosperidade e com outros adendos desse galho podre do cristianismo, né? Eles vão agora idealizando um cristianismo sem sofrimentos, sem paciência, sem privações, sem provações. E essa gente não, além de não conhecer o Evangelho, não está preparada a viver o que Noemi vai viver na sua vida. Então aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Subtópico 2, Ruth conhece o Deus de sua sogra. Ruth declarou a Noemi: teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. A convivência com a nora, a convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. A moabita descobriu que o Deus de sua sogra é o Deus verdadeiro, que supre as nossas necessidades. Elas estavam em crise, mas elas estavam vivas. Elas estavam vivendo momentos de tristeza, mas elas tinham também esperança. Então Ruth, ela apegou-se a Noemi não só pelos laços da família, mas também pela fé no Deus de Israel, porque sua sogra, ela dava o quê? O exemplo de uma mulher temente a Deus. Quando sogra e nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. Por isso é bom estarmos sempre em convivência e também em convergência e evitarmos todo tipo de divisão na nossa família. Para isso nós temos que olhar para as fontes, né, que suprem as nossas ideias. Nós precisamos entender que todos os nossos pensamentos e todos os nossos ideais e todas as conclusões que são geradas dentro do nosso coração, elas não são frutos da nossa imaginação e elas não nascem da gente. Nós somos o resultado de ideias que foram pensadas muito antes de nós. Por isso que nós temos também na nossa existência o fator chamado tradição, que são legados, que são sempre dados de uma geração a outra, passados de uma geração a outra e vão preservando memoriais, histórias, genealogia, fé, cultura, economia, herança, tudo isso a gente vai recebendo. Então, as nossas ideias, elas jamais serão próprias de nós mesmos, mas uma conclusão, o ápice ou o escatos, o final de processos que vem diante da gente. Então, quando nós estamos fundamentados sobre uma boa tradição, quando nós estamos ali, então, firmados em preceitos divinos, como é o nosso caso, na fé em Deus, a nossa família tende a dar certo. Por isso nós precisamos orar juntos, por isso nós precisamos conviver diante de Deus juntos, por isso nós devemos preservar a doutrina da palavra de Deus, essa doutrina apostolar, que nós recebemos dos apóstolos, dos profetas, como diz Efésios 2, precisamos conhecer o credo da nossa denominação, precisamos ler muito a Bíblia, pensar biblicamente e viver biblicamente em família. Tudo isso vai então fazer com que nós estejamos hermeticamente fechados em torno de um ideal, que é servir a Deus. Quando nora e sogra estão nessa dinâmica, os maridos estão abençoados, o sogro, o filho, o genro e etc. Unidas contra a crise, toda família pode passar por um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil. Entretanto,
A palavra de Deus ela afirma que diremos, pois, essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, uma família que vive o momento do aperto, mas vive depois o milagre juntas, ela sempre será fortalecida. Deus é pelo seu povo e isso não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre membros da família. O Ruth, a nora de Noemi, foi capaz. Ela é capaz do quê? De superar as crises de sua casa e da sua sogra, com uma visão de esperança, paciência, tenacidade, para superar todas as dificuldades da família. Sua perspectiva de fé animou a sua sogra e juntas elas contemplaram o agir de Deus em favor da sua família. E como subsídio para esse tópico de número 2, coloquei alguns pontos importantes para você pensar comigo aqui. Noemi foi a própria carta de Jeová em sua família. Então foram 10 anos de crise, falência, morte, e aí então ela se alimenta da esperança desse Deus de Israel que promete a terra para eles, que promete grandes coisas para o seu povo e que tem um lastro histórico para provar para Noemi que ele não está brincando quando promete, como por exemplo, tira Abraão de sua terra e o prospera, leva a sua geração ao Egito, depois ele tira de lá. E há um legado, há uma historicidade. Ela sabe que o seu povo é fruto de um milagre. É inexplicável o que Deus fez por ele. E como judia, ela espera na provisão desse Deus. Então, no esperar na provisão de Deus, ela vive a fé genuína, autêntica, verdadeira. E essa fé dá base para que a sua nora leia em sua vida a mensagem de Deus para o seu coração. 2. Noemi não se aculturou aos costumes e à fé moabita. O que acontece hoje em dia é que cristãos se secularizam, se amoldam ao mundo e vão praticando, vão vivendo, às vezes subjetivamente, aquilo que o mundo lhes imperativamente impõe para que vivam. Ela não cede, ela se mantém fiel a Deus e ela vive em Moabe, mas a parte de Moabe nessa parte cultural da história. Antes foi um agente influenciador e transformador naquele lugar. É aquela máxima, ou você muda o meio ou o meio te muda. E nós somos chamados para transformar a sociedade, destruir as fortalezas de Satanás e reconstruir o poder de Deus aonde quer que Deus nos plante. 3. Noemi não impôs sua fé de uma forma autoritária sobre sua família, mas sempre ofereceu um caminho melhor, a fé. Eu já vi muito erro assim nas igrejas onde eu dirigi, famílias que eu conheci, pessoas que querem impor a Cristo, impor a Deus, impor a fé, como um bloco de concreto rígido, pesado, capaz de matar para sempre a fé das pessoas que essa pessoa ama, mas ama de uma forma errada. Então ela não impôs sua fé de forma autoritária sobre sua família, mas ofereceu um caminho melhor, a fé. Porque assim como a chuva cai sobre o bom e sobre o mal, esses momentos de adversidade também caem sobre o justo e sobre o bom. E é nesta hora que a fé genuína aparece. E oferecer a fé e ensinar as pessoas a seguir este comando espiritual de Deus na sua vida é o que vai fazer você ter autoridade em casa e ser respeitados por aqueles que ainda não atingiram o patamar de fé que você tem. Então a mulher de Deus, que é o caso da nossa lição, a sogra, ela precisa então manifestar fé, principalmente nos casais que estão começando sua vida, o seu filho não tem aquela experiência, muitos ainda recebem herança e não sabem nem administrar a herança que receberam e criam crises que perto dessa narrada aqui no livro de Ruth, nem podem ser comparadas como crise, porque são circunstâncias criadas a partir de decisões temerárias e infantismo, muitas das vezes. Aqui não, aqui é uma situação onde toda uma cidade, uma região está em crise, é algo que se abate sobre uma nação inteira.
E muitas vezes dentro de casa a luta é promovida por decisões e fica restrita ao âmbito daquele casal. Uma sogra sábia, ela oferece a fé e ela tira do meio do furacão circunstancial em que este casal está vivendo, esse novo casal do filho com a nora, ela tira eles daquele furacão e daquela tragédia através da experiência de vida, sua paciência, resiliência ou enfim a fé que ela tem em Deus. 4, a perseverança de Noemi inspira a sua nora, ao ponto de fazê-la renunciar toda a sua história de vida. Ela vai renunciar de Moabe a fé, as tradições, os costumes, os hábitos, a culinária, a geografia e laços familiares. Perceba que no tópico 2 eu coloco que Noemi não se acultura aos costumes moabitas. E no 4, agora é Noemi que renuncia aquilo que ela pode ver por aquilo que ela não vê. O dia que eu conhecer Belém, o dia que eu estiver na Terra Santa, o dia que eu estiver no meio do povo de minha sogra, aí então eu me sentirei feliz, porque parece que eu nasci para estar no meio daquele povo. É assim que se sente todo aquele que se converte ao Senhor. É assim que se sentirá a nora que será tocada pela fé de uma sogra sábia e abençoada. Então vamos para o tópico 3 da nossa lição de hoje. Aqui nós temos por tema fé e trabalho numa nova perspectiva. E aí nós temos a síntese desse tópico, a chegada a Belém, o trabalho de Ruth e a descoberta de um possível remidor reacenderam a esperança e autoestima em Noemi. Então, na chegada na terra do pão, a chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causa alvoroço naquela cidade. O que será que aconteceu com Noemi nesses 10 anos que ela esteve fora de Belém? Noemi, ainda era uma mulher amargurada com as duras experiências que ela sofreu em Moabe e preferia ser chamada de Mara, que em hebraico significa amarga. Sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria. Assim, quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, 80 quilômetros caminhados a pé. Olha que distância. Havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé, agora ela está transformada. Mesmo que Noemi se sentisse amarga, mas a sua fé cobria aquele sentimento do seu coração. Ruth, confia inteiramente no Deus de sua sogra. Então, sogra e nora agora estão juntas, vivendo a fé, como a Bíblia diz, o justo, ele vai viver da fé. E aí no subtópico 2, a gente vai ver aqui que Ruth conhece o Deus de sua sogra. Ou melhor dizendo, o 3 aqui, desculpem-me, recuperando a autoestima. Me perdoem, eu li errado aqui na nossa lição. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das cevadas. Ruth usou então sua perspicácia para suprir a necessidade da sua casa. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e sua autoestima. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar umas às outras. E aí no subtópico 3, nós vamos ver aqui que havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque chamado Boaz. E Boaz no hebraico significa força. Ruth foi ajuntar as espigas que os segadores abandonaram. E essa era uma prática permitida na lei. Então Ruth trabalha pelo seu sustento de sua sogra e ela não teve medo de correr riscos ali, porque havia muitos garotos que estavam trabalhando, ela era uma viúva nova e ela poderia ser assediada, ela poderia ser tentada e também violentada, mas ela vai encarar a vida e ela tem como missão suprir a sua sogra. Então, ao descobrir a generosidade para com sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção e se tornou provedor de Noemi. E subsídio para esse tópico, então.
A distância entre Moabe e Belém era de cerca de 80 quilômetros. E nesse caminho, Noemi e Ruth se deparariam com todos os riscos e sua integridade física, moral e psicológica. Por isso que o texto diz que ela não temeu tudo isso. 2. Essa jornada feita a pé deveria ser empreendida com muita paciência por parte da jovem Ruth. Essa convergência de experiência e juventude tende a dar muito certo. Ela então tem ali a junção da visão de Noemi e a força de Ruth, a experiência da mulher mais idosa e a força da mulher mais nova. Uma complementa a outra. E 3, componentes dessa atitude vencedora. Elas tiveram humildade, responsabilidade, uma para com a outra, lealdade e honra, uma para a outra, sempre manifestaram uma pela outra gratidão e foram sempre justas uma com a outra. E aí então nós temos aqui, no tópico de número 4, nós temos aqui uma falha no nosso slide e eu então quero só fazer aqui um comentário para vocês. O nosso slide, ele acabou por aqui, mas eu quero ainda falar do tópico de número 4, onde Ruth encontra o remidor da sua família. A síntese do tópico: o Senhor honrou suas servas fiéis por meio de Boaz, o resgatador, que tipifica a ação remidora de Jesus Cristo, inserindo-os à família de Deus. Aqui Ruth descobre o remidor de Noemi, e aí então, como diz aqui na nossa síntese, Boaz é um símbolo de Jesus, Ruth da igreja ou dos salvos que são inseridos nessa promessa. Boaz, no subtópico 2, vai remir Ruth, né? Vai acabar casando-se com ela, e é o casamento de Jesus com a igreja. E 3, noras e sogras. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que é a vontade de Deus que noras e sogras, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, o período de escassez em que toda a família está sujeita a passar, a enfermidade de um filho ou de um neto. Nos momentos difíceis da família, elas podem ser um esteio para todos. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar ao Senhor, e isso passa pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos, como diz aqui 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. E eu encerro aqui a minha pré-aula dizendo que a mulher, ela tem essa graça de Deus, de, embora sendo, como diz Paulo, o vaso mais fraco da relação marido e mulher, mas ela tem a capacidade de adentrar os sentimentos mais profundos do seu marido e alimentar dentro do seu marido os sentimentos. Quando a mulher, então, não é de Deus e ela não se deixa usar pelo Espírito, ela pode influenciar negativamente seu marido. Mas quando ela é uma mulher de Deus, ela tem essa capacidade de adentrar a alma do marido, que embora tenha mais força física, por assim dizer, ele tende a depender da mulher para a completude dos seus sentimentos. Nessa relação, a mulher, ela tem o marido para admirar, e o homem tem na mulher a adjutora para completar aquilo que lhe falta pela própria providência divina que faz a gente ser assim, para que ambos se completem. E então a relação de nora e de sogra, na verdade, é o esteio que vai sustentar tanto a casa que gerou aqueles filhos, como as novas casas que saem daquela casa que já estava edificada e pacificada na pessoa da mãe. A nora, que ainda não é mãe, através da sogra, que também foi nora e já é mãe, agora tem subsídios suficientes para o quê? Para alicerçar a sua história, para depois também ser sogra e esse ciclo da vida se repetir nas famílias. Então, na conclusão,
Temos aqui a conclusão, melhor dizendo, e chegamos ao final da nossa pré-aula do dia de hoje. Pedindo que você ore por todas as pessoas envolvidas nesse projeto, que você interceda pela gente, que você curta esse vídeo, dê o seu like, que nos divulgue nas suas redes sociais para que a gente fique um pouquinho mais relevante nessa plataforma. E a nossa oração é para que Deus lhe abençoe nesse próximo domingo e você tenha uma boa e produtiva aula. Que Deus te abençoe. Até a próxima pré-aula. Em nome de Jesus. Amém.